Chegamos ao nosso quinto, posso dizer que é o último episódio, nosso Marketing das 4 Linhas, que é um guia prático que eu criei no formato de um livro, de um e-book que já está disponível para você, inclusive já tem link na descrição. Então a gente criou o guia prático, Marketing das 4 Linhas, falando de como que um atleta se posiciona dentro das 4 linhas e consegue fazer marketing atuando dentro de campo, dentro de uma quadra. E a partir disso, como é que você usa isso para alavancar a tua marca, alavancar a tua imagem, fazer marketing com isso. Fizemos esse material, que é um e-book, que é um livro, e agora eu construí e dividi esse material em 5 aulas que estão aqui no meu canal Vinícius Vieira do YouTube. Então, já tem tema de hoje que é como evitar e gerenciar situações que podem destruir a reputação de um atleta, tanto nas 4 linhas como também fora das 4 linhas. Mas eu vou falar hoje muito mais de 4 linhas, então não deixe de compartilhar este canal e se inscrever neste canal Vinícius Vieira. Estamos começando a nossa primeira série, nossos primeiros vídeos de conteúdo, então cada inscrito, cada novidade é sim uma conquista e tem muito valor para eu continuar seguindo, transmitindo conhecimento, envolvendo meu tempo dentro da minha empresa, dos meus negócios, para que eu possa continuar desenvolvendo conteúdo aqui no YouTube. Instagram, Vinícius Vieira e V2MM. Não deixa de seguir essas 2 páginas que são importantíssimas para a rodagem dos nossos conteúdos, da nossa sequência de trabalho. Então, quando a gente fala de conteúdos de ruína na vida de um atleta, o que seria esse conteúdo de ruína? Ou situações de ruína. Esse risco da sua marca que você constrói, todo mundo te associa a coisas positivas e uma ação, num fiasco de tempo, você entra em ruína. Ela entra em uma fase decrescente, você fica com aspectos negativos, fica com preconceito das pessoas. Cara, isso é muito doido, né? Porque para você construir uma imagem positiva, demora tempos e tempos. Uma imagem valiosa, tempos e tempos e tempos. Uma imagem positiva, valiosa, que você já consegue monetizar realmente com essa imagem de forma direta, é para poucos. O mundo, lógico, só aumentou, mas é dificílimo. Eu mesmo sou um cara que eu estou num ponto do valioso, né? Que é aquele ponto que as pessoas já enxergam valor, tem credibilidade, minha imagem está positiva, compram meus produtos. Mas eu não tenho oferta ainda de marcas que vêm conversar comigo, não tenho uma oferta de influência, não tenho uma oferta de monetização direta com a minha imagem. Isso tudo é transferido através da marca, que é o que a gente chama de branding, para que as minhas empresas possam ter credibilidade de vender e ofertar seu produto a partir da imagem do Vinícius. Então eu estou nessa figura do valioso. Para ir para uma figura de você começar realmente a monetizar, é muito mais difícil. E é nesse ponto que é onde está o maior risco. Porque o risco da queda ele é maior, o risco da ruína é maior. Então você tem que ter mais cuidado ainda com a imagem, com a forma como você constrói seu posicionamento, como você aparece e tudo mais. Mas agora vamos voltar para as 4 linhas. O que eu separei aqui, que está no nosso guia prático Marketing das 4 Linhas, são 5 pontos. Gestos, leitura labial, problemas internos quando vazam, mídia, como se preparar e qual é a atitude no momento de crise a ser tomada, e vou passar alguns cases reais de recuperação de imagem no futebol. Bom, vou começar sobre pequenos gestos e grandes crises, como as reações e expressões viram manchetes. O que acontece muito? Eu estava até falando com um jogador de futebol com quem eu trabalho, no jogo Santos e Corinthians, recente, quando eu gravo esse vídeo, pelo Campeonato Brasileiro de 2025, foi flagrado logo depois do jogo do gol do Santos, o Memphis Depay brincando no banco de reservas e ele estava cutucando esse jogador com quem eu trabalho. Ele estava ali sorrindo, estava ali brincando. Cara, só que era um momento totalmente inoportuno. Gol do Santos, o juiz ali apitando pro jogo voltar e a brincadeira no fundo. Ficou uma imagem ruim. Só que você entende que, ele tá ali sentado no banco de reservas, o cara que é a celebridade do time, o cara do time brinca com ele, jamais poderia imaginar que ele poderia estar entrando ali numa possível situação de crise. A gente não teve grandes problemas com isso, mas entende como a transmissão e como cada câmera pode transmitir uma imagem, um gesto, que pode gerar essa sensação de brincadeira, que pode se tornar uma notícia negativa, uma notícia ruim. O que eu quero falar sobre gestos e expressões? Você tem que entrar em campo para jogar. Porém, você tem que hoje sim, com volume de câmeras, volume de celulares,
estar atento ao jogo o tempo inteiro, mesmo que você não esteja jogando. Porque cada ação sua pode te colocar para cima ou pode te colocar para baixo. Então, momento de gol do time, tem às vezes jogador no banco de reserva ou ali atrás, aquela placa de publicidade aquecendo, o cara tá ali assim, ó, brincando, dando risada, cara. Quanto jogador já não tiram um print, colocam no X, no antigo Twitter, e falam, pô, o jogador tá brincando na hora do gol. E aí, pô, o jogador tá ali subindo da base, tá começando a carreira e acaba se queimando já logo de cara com uma imagem que é um cara brincalhão. Então, esses gestos podem gerar grandes crises. Então, reações e expressões você precisa ter a atenção. Cara, Vinícius, mas como é que eu vou ficar no jogo? Eu não vou poder sorrir, não vou poder brincar. Você pode sorrir, pode em algum momento brincar, mas tem que entender a temperatura do jogo. Pô, se o jogo você tá ganhando, você pode estar ali mais tranquilo, mais relaxado, tá tudo bem. Mas, pô, no momento mais de crise, num clássico, numa derrota, cara, fica ali mais sério, mais compenetrado. Você entende que tem alguém te filmando. O meu alerta é, cuidado que tem câmera pra tudo quanto é lado. E isso, uma foto mal tirada, um print mal tirado, pode prejudicar. Esse é o ponto que a gente tem que observar aqui. Ponto número 2, leitura labial nas câmeras. O que você fala ou demonstra está sendo visto e vai ser lembrado. Eu já falei sobre isso no tópico 1, sobre você ali brincando, ali sorrindo. Mas às vezes tem um jogador ali conversando, falando uma besteira. Então, assim, um caso que ficou muito forte nos últimos anos, para mim foi frente na pandemia, né, que a gente tinha os áudios liberados porque a torcida não abafava os áudios, e o Fernando Diniz com o Tietchan no Campeonato Brasileiro se transformou num ato de crise, aquelas palavras que ele falou de jogador, acho que era jogador mimado, alguma coisa do tipo, e acabou gerando uma baita de uma manchete para a mídia e para a torcida gerar polêmica, e de alguma maneira isso afetou o ambiente do São Paulo, que buscava o título naquela ocasião. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Teve outro caso muito forte também, que foi Mano Menezes e Yuri Alberto, quando o Mano fala, pô, Yuri, você é burro. Cara, pô, isso gerou uma crise desnecessária e principalmente bateu mais forte pro Mano Menezes nesse sentido. Então, cuidado com as câmeras, cuidado com a leitura labial, cuidado com o que você fala, porque isso pode acabar criando uma situação negativa para você. Então, gestos e a fala precisam ser pensados também. Ah, mas no jogo pode tudo. Cara, já não pode mais tanto assim. Já não pode mais tanto assim. Você está sendo julgado ali o tempo inteiro e faz parte da nova sociedade. É cultural. Esse é o game. Foi-se o tempo que você podia jogar ali, enfiar porrada, dar-lhe cotovelada. Cara, não dá mais. Já foi essa fase. Quando problemas internos vazam, como preservar o ambiente do clube? Esse é o ponto número 3. Acontece muito, principalmente numa esfera profissional. Eu faço esse vídeo muito mais para jogador que está se formando, jogador que está na base, ou jogador que já está chegando no profissional. E muito interessante, eu estava conversando outro dia estava numa concentração de um time de Série A, conversando com os jogadores, e ele falou, cara, como é que vaza tantas notícias aqui? Esses repórteres que vazam essa notícia, eles são pagos, eles pagam por essa informação. É um tema muito delicado que acontece nos clubes, principalmente quando a gente fala de futebol no Brasil, Série A. Série B também, mas Série A com muita força. Os clubes têm seus setoristas, são repórteres que trabalham no dia a dia do clube. Esses repórteres acabam criando uma linha de relacionamento muito grande com profissionais do clube, diretoria, círculo de pessoas próximos ao atleta, como agentes, o próprio atleta, pessoas que trabalham assessores do atleta. Isso acontece. E nem todo mundo sabe municiar esse repórter, sabe ter uma relação com esse repórter. Tem gente que é boca aberta, e tem gente que sai falando. Então, em toda a minha jornada, são 17 anos que eu trabalho com futebol. E eu posso estar falando até uma ingenuidade aqui, mas eu nunca vi nenhum caso comprovado de o repórter recebia ou o repórter pagava para alguém para ele soltar determinada notícia. Ou para ele ter determinada informação, que ele pagava alguém internamente para ele ter determinada informação. Porque assim, se o repórter for pagar, se tem uma profissão que é mal paga no Brasil, é o repórter. Ele vai tirar essa receita da onde? Então, eu tenho a teoria que ele vai muito mais, ele consegue as informações, e isso eu até expliquei para os jogadores quando a gente estava conversando. Ela vai muito mais numa linha de relacionamento, porque ele está no dia a dia e acaba conversando com as pessoas diariamente, troca contatos, tem um evento positivo e acaba se tornando uma troca de favores. Pô, então eu não vou falar
não vou colocar minha caneta tão pesada para um tema ali com um cara daquele determinado do setor e ele me passa a informação da escalação, ele me passa a informação do cara que está machucado, ele passa a informação do cara que viajou. E isso vai ser nessa troca de favores que faz parte do relacionamento humano. Deve existir? Na minha visão, não, porque a comunicação, quanto mais fontes ela tem, ou com a comunicação, quando ela tem mais canais, mais chance de crise. Quando você tem um canal de comunicação direta, eu sou o emissor, você é o receptor, eu tenho a minha mensagem. Então, se você tem um canal direto, seja uma assessora de imprensa, seja um porta-voz, seja o próprio atleta como embaixador, seja o treinador, seja o presidente, quando ela tem só um canal de informação, ela fica muito mais fácil de ser controlada. Isso é estratégia de assessoria de imprensa, isso é estratégia de comunicação que qualquer departamento profissional deveria saber, deveria executar, só que não é executado porque o clube é formado por pessoas como o presidente, que tem uma formação nada a ver com a do treinador, com o empresário, com o assessor de imprensa, com o jogador, com o massagista, com o motorista, com a tia da cozinha, com o tio da recepção. Cara, vira um balaio de gato e hoje em dia com o WhatsApp, com o Instagram, você pode mandar mensagem, você não precisa ter fonte. Cara, você tem informação saindo para tudo quanto é lado e vira esse motim de informações que saem. E aí o jogador vai e pergunta, pô, mas como é que vaza tamanha notícia? Pô, mas é muito fácil. Você cria relação, constrói relação, você tem um monte de contato, hoje o WhatsApp é tudo muito rápido, muito instantâneo, ou informação que sai o tempo inteiro. Então é muito ingênuo a gente imaginar que isso é uma indústria que é paga, que tem maldade. Não, cara, é muita gente falando o tempo inteiro, é muita gente com muito interesse o tempo inteiro, é muita troca de favores o tempo inteiro, e aí você não tem como restringir essa informação. E o problema é, quando ela sai, e muitas vezes quando ela sai, na maioria das vezes, ela tem um grande ponto de verdade ou ela é totalmente com verdade. O cara tá bem informado, o cara tem mais de uma fonte para perguntar, para checar, para afirmar. Pô, ele tem as técnicas de persuasão para ganhar um sim daquela informação. E o jogador quer contestar o cara. Liga pro cara, manda mensagem pro cara, pro repórter. Cara, não dá para fazer isso. Você fazer isso é um cúmulo do amadorismo, cara. Você é um jogador de Série A, você é um jogador de alto nível, você é um jogador de time grande. Cara, você tem uma assessoria, você tem uma estratégia, você pode conversar com a tua assessoria e falar assim, cara, o que a gente deve fazer? Quanto isso impacta na minha imagem? O quanto a gente tem que monitorar e quanto a gente tem que agir publicamente? Preciso falar, preciso fazer um post? E a gente, com o time profissional, vai entender, cara, como é que tá a reação disso. No dia seguinte isso ainda tem força, no outro dia isso ainda tem força, no outro dia isso ainda tem força, isso tá prejudicando a tua imagem com o patrocinador, com o teu público? Não tá? Segue o baile. Tá prejudicando? Cara, vamos entender se você faz um post, vamos entender se você faz um vídeo, vamos entender se você dá uma coletiva de imprensa, vamos entender se você dá uma entrevista exclusiva. E assim você tem que agir em cada crise. Por isso que a assessoria de imprensa para um atleta ela é fundamental ser no dia a dia. Porque além dela promover a imagem, ela cuida da imagem. Ela faz essa gestão da imagem. E é onde muitos dos atletas não entendem que ele tem essa proteção e essa estratégia lá dele o tempo inteiro. Então, se há uma informação vazada, na conclusão sobre esse tema 3, se há uma informação vazada, tome muito cuidado. Beleza. Mas não se perca, porque você tem como reverter isso de maneira inteligente, eficiente e estratégica. Você não precisa botar os pés pelas mãos. Quarto ponto, como se preparar para crises e evitar uma exposição desnecessária. Eu fiz uma introdução quando falei que o atleta ele pode ter um time que pense em comunicação e marketing, a imagem, a marca dele em si. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um conjunto de pessoas dentro de uma empresa pensando nisso, com uma liderança de atendimento nisso. E é assim que você se prepara. Pô, mas eu não tenho essa estrutura, não tenho como investir nisso. Beleza? Então, a tua preparação tem que ser com conhecimento de entender que está estourando uma crise. Você tem que fazer a seguinte pergunta para você. Cara, ó, problema. Então tá saindo bastante notícia na mídia. Estão saindo bastante fofoca. Eu tô sendo apunhalado aqui e tô sendo apedrejado. Caracas, o que eu faço? Cara, o cara fica maluco. Comentário de rede social, a mídia falando mal, fala assim, velho, o cara fica perdido. A família liga. A mãe chora. O pai esbraveja. Vira uma crise. Então, o que você precisa fazer como preparação caso você não tenha um time para te dar essa retaguarda? Reúna as pessoas que estão perto de você, converse com elas. Ó, a informação é essa, o que está acontecendo é isso, o que tem de verdade é isso, o que tem de mentira é isso. O que nós vamos fazer?
Vamos eleger um líder ou um porta-voz para armazenar essas informações e entender qual vai ser a nossa estratégia. O que seria isso? Então, estou falando mal de mim. Eu pego meu pai e falo, pai, só você vai ler notícia, só você vai entender o que está acontecendo. Depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, com essa situação, com o teu conhecimento, com a tua vivência, você vai vir me passar o filtro disso, do que estão falando, de qual vai ser a nossa posição, a gente vai juntos definir essa estratégia. Se eu vou falar em público, se eu vou gravar um vídeo, como vai ser esse vídeo, se eu vou pedir para o clube uma coletiva, se eu vou falar com a assessoria de imprensa do clube, se eu vou dar uma entrevista exclusiva para um veículo relevante, é isso que você vai fazer. Por isso que a gente precisa ter uma pessoa com mais conhecimento. Às vezes o seu pai, a sua mãe não vai ter esse conhecimento. Agora, se você fala com seu pai, você fala com a sua mãe, você fala com a sua mulher, fala com a namorada, fala com o tio, fala com o vizinho, fala com o jogador, fala com o assessor, cara, isso acontece todos os dias no futebol, tá? É um balaio de gato. Então nomeie essa pessoa para que você possa ter clareza e pensamento tranquilo para você seguir com a tua performance dentro de campo, dentro das 4 linhas. Porque se isso te afetar e você deixar se afetar, quanto mais informações que você vai pegando de vários lados, ouvindo um monte de pessoa, pior é. Então, cara, é desligar o WhatsApp, é desligar o Instagram, foco no campo, foco no que está presente, não no que está acontecendo no digital. Que isso acontece todo dia na carreira de atleta, por isso que ele tem que ser tão performático. Por isso que hoje o cara é muito mais mente do que só técnica. Nesse ponto, você vai ter muito mais tranquilidade, muito mais clareza para a tua tomada de decisão. E você vai ter uma pessoa ali como o teu porta-voz, como o teu guarda-costas nisso. E aí você vai ter melhores reações e melhor construção, mais preparado para você definir a tua imagem. Não é simples. Ponto número 5. Cases reais de ruína e recuperação de imagem no futebol. Cara, eu vou contar um case. Eu não vivenciei esse case, mas eu contei alguns aqui que eu vivenciei, até porque eu estava há pouco tempo falando sobre notícias que vazam e falando também sobre ações de leitura labial que foram com os jogadores que a gente trabalhou. Eu vou lembrar de 2 casos aqui de ruína, recuperação de imagem, como que a imagem ficou constatada, um que eu vivenciei e outro que eu só assisti. Eu vou começar com o que eu só assisti. Para mim, isso aqui foi uma aula de media training, uma aula de estratégia de time de comunicação. Ronaldo e o caso dos travestis, cara. Você pode falar o que for, cara, mas o Ronaldo foi maestral nesse negócio. Pouco me importa se o Ronaldo saiu com travesti ou não naquela época. Não tô nem aqui para falar isso, se entender sexualidade do Ronaldo, cara, nada disso. Só que eu olhei a situação por fora depois, cara, nem jornalismo eu estudava na época e nem com assessoria de imprensa no esporte eu trabalhava na época. Mas analisando aquele caso depois, o que aconteceu? O Ronaldo precisava proteger a imagem dele. A sociedade à época não admitia que o Ronaldo saísse com travesti ou tivesse relações homossexuais. Isso é fato. Para as marcas que ele estava ali, pro momento de carreira, porque ele era aquele símbolo do Brasil, isso não é admissível. Ponto. E aí ele tem uma crise de imagem, de identidade. O que ele faz nesse sentido? Ele ele analisa tudo que está acontecendo de notícia. Naquela época era jornal, então era um ritmo um pouco mais lento. Tinha que esperar o jornal no outro dia, tinha que ver o portal da internet, que ia sair a notícia, e vai entendendo o buraco daquilo. Aí o que ele faz? Tem um time, armazena as informações que eu acabei de explicar e define qual é a melhor rota de posicionamento. Vou ficar calado? Vou fazer uma coletiva? Vou escrever um texto com a minha assessoria e publicar no jornal? Vou dar uma entrevista exclusiva para um veículo de grande repercussão esportiva? Vou dar uma entrevista exclusiva para um veículo de repercussão nacional? Ele foi no tiro mais forte, ou seja, aquele tiro de sniper no Fantástico, falando no horário nobre do domingo, onde toda a família brasileira está assistindo. E dá uma declaração de peito aberto, num lugar bonito, leve, tranquilo, com a Patrícia Poeta, calma, tranquilo, aquilo tudo já orquestrado da linha de perguntas do roteiro. A voz dele tá clara, a oratória dele tá clara, ele fala com segurança, ele fala com firmeza, e o Ronaldo, ó, tem a imagem dita, tá com a identidade preservada. Passa um pano nisso. E tá tudo bem, ele se preocupou, foi estratégico, funcionou, a imagem do Ronaldo é valiosa até hoje. E não tô falando que ela ficou perdeu valor por causa de travesti ou não.
Isso tudo até já passou pela sociedade atual. Mas ele teve uma estratégia. Isso é coisa de jogador grande. Isso é o que muito jogador não vê, o quão o grande faz. Um outro caso que aconteceu, essa eu já não gostei da estratégia. Mas aconteceu comigo. Eu tô gravando esse vídeo em 2025, faz 10 anos. Eu era assessor de imprensa do Santos. Saiu uma notícia em 2015 do Anderson Moreira demitido do Santos. O que aconteceu? Um repórter, Bruno Gilfrida, meu amigo, eu não tenho nada a ver com essa informação até hoje, e ele pode falar tranquilamente que eu não tenho nada a ver com isso, pegou uma informação de um jogador, via WhatsApp, de que o Anderson estava demitido, e a informação complementar assim, o Robinho avisou e o grupo dos jogadores comemorou. Cara, manchete do Globo.com, Robinho avisa, Anderson demite Santos e jogadores comemoram no WhatsApp. Essa foi a manchete. O que aconteceu? Os jogadores ficaram pé da vida, ficaram malucos com a informação, porque, a gente tá jogando contra o treinador, a gente derrubou o treinador, nenhum jogador quer ser visto assim. E toca Robinho ligando para Bruno, que é o repórter, para saber quem soltou, e começa um detetive para saber quem é o jogador que falou, e começa um a acusar o cara, virou um balaio de gato naquele Santos, naquele dia que, meu Deus, sei que até hoje ninguém sabe quem foi que falou, eu mesmo não sei, o Bruno nunca me contou, e cara, tô falando isso tranquilamente, eu pergunto para ele e ele não conta, porque isso é um dos maiores cases da carreira dele. O que aconteceu depois? No dia seguinte, Robinho, Elano, Ricardo Oliveira e David Braz foram dar uma coletiva para a imprensa. Ah, não, nós não falamos isso não aconteceu, não teve comemoração, não teve nada disso. Foram desmentir. Eu achei que não ia colar aquilo, eu até falei para eles, cara, acho que não vai colar, deixa isso seguir para frente, mas a minha visão é a mesma até hoje. Quiseram falar, quiseram se expor, quiseram se defender, achou que isso tinha pego. E aí, depois da coletiva, eles pegaram o Bruno, os 4, fizeram uma roda e foram conversar com ele, cara, no CT Repelé, no centro de treinamento. Outros, cara, e aí, fala quem foi, você tem que contar, teu dia a dia. Eu falei, cara, não vou falar, e o Bruno desse tamanho, com 4 marmanjos, cara, macaco velho, cara de Copa do Mundo, seleção brasileira. Ele não falou. Ele ganhou respeito dos caras, a notícia era verdadeira, conseguiu um monte de outros materiais com muito respeito com todos esses jogadores, principalmente com o Robinho, e seguiu com responsabilidade e credibilidade no mercado, porque ele preservou a fonte dele. Era uma notícia verdadeira. O que aconteceu? Os jogadores não se precaveram, a notícia vazou e eles colocaram mais gasolina no incêndio, gasolina no fogo. Negócio como falando por mais tempo. Você poderia pensar, entender estrategicamente, concentrar a informação numa pessoa, como vai ser essa nossa conversa e segue o baile. Só gerou mais material, da manchete do dia inicial, da coletiva, gerou material dos caras discutindo com o repórter. Relembrando o que a gente falou hoje, pequeno gesto e grandes crises que podem acontecer dentro do gramado, leitura labial e as câmeras, cuidado, também cuidado com o que você está falando, problemas internos que vazam, como é que você se protege, como é que você deve agir, como se preparar para crises e evitar essas crises e quando elas acontecem o que fazer. Também falei de 2 casos de crises, de estratégias que aconteceram, na minha visão, boas e estratégias nem tão boas assim. Beleza? Qual que é o grande objetivo dessa série, desse 5º episódio? De todos os outros 4, não deixa de assistir, se você não assistiu os outros 4 episódios, muito importantes, falando sobre marketing, sobre estratégia em campo, sobre como você deve se vestir, como você deve se portar, como é que você entrega uma boa entrevista, como que deve ser a sua postura, como é que você pode usar o teu cabelo, a tua tatuagem, o teu uniforme para potencializar teu nome e tua marca. Essa é a estratégia. Então, foram esses 5 episódios criados aqui no YouTube com muita alegria, com muita felicidade, com o objetivo de alertar e conscientizar o que eu vejo diariamente de problemas de atletas. E deixo isso aqui registrado para servir e para ser um material, um guia prático, como é o guia prático das 4 linhas. Se você tem interesse nesse conteúdo e ter esse material para a tua vida, para a tua jornada, para você poder pesquisar, além daqui do YouTube, você já tem um link aqui na descrição para você conseguir adquirir o seu material, ter isso à sua disposição de forma digital. E também eu te convido para mais uma vez se inscrever no canal, acompanhar que eu vou continuar fazendo conteúdos e também seguir a gente no Instagram, Vinícius Vieira IV2MM. Uma mensagem chave final que eu escrevi aqui. Reputação se constrói com estratégia e se destrói com apenas gesto. Com apenas um gesto. Sendo assim, posso encerrar esse material, essa série sobre marketing das 4 linhas. Eu volto muito em breve. Um beijo, tchau, fui!